Sejam todos muito bem-vindos. Tem gente entrando aí, Flávio Francisco. Não sei se tem o pessoal do SGR, se não tem, se são clientes, se não são. Enfim, sejam todos muito bem-vindos. A live vai ficar gravada, tá, pessoal? Vou deixar lá no meu YouTube para quem não assistiu ou para quem quiser assistir, vai ter acesso para assistir. Aproveitem, espero que vocês gostem da imersão, mentoria, né? Enfim, qual que seja o nome que a gente possa dar. Eu vou chamar de imersão, né? Acho que a gente vai falar aí sobre várias coisas, sobre vários assuntos, vários temas, e eu acho que engrandece, tá? Tanto para vocês que estão desse lado, quanto para mim, tá? Eu adoro fazer esse tipo de coisa que eu faço aqui, de vez em quando rola esse tipo de conteúdo, mentoria. Eu gosto muito, eu sou um dos caras que acho que mais aprende esse contato próximo aí com vocês. Então sejam todos muito bem-vindos, tá, pessoal? Eu vou começar me apresentando, então, dar início aqui, né? O pessoal tá entrando aí ainda, ó, o Flávio entrou, boa noite. Enfim, quem for pegando aí também, quem for chegando aí, ó, o Roberto falando que aprende muito comigo. Aí sim, hein, Roberto, acho muito legal isso, né? Eu vou até contar um pouco da minha história pessoal. Então, eu vim de onde a maioria está, né? Comecei com investimento, né? Com essa ideia de me tornar um investidor. Conheci o mercado de curto prazo, tentei operar um monte de coisa aí na minha jornada, operei um monte de verdade, dólar, índice, day trade em ações, fiz um monte de coisas. E o que mais me ajudou realmente assim a encontrar, né, um caminho no mercado foi realmente entender que o negócio, que o metagame, que o jogo não está no curto prazo, né? Que o jogo realmente ele está, né, com foco no médio e no longo prazo e ter, né, as estratégias de curto prazo como uma ferramenta auxiliar. Então foi isso que foi me trazendo e me mantendo no jogo, né? Porque eu tentei um monte de coisa, a grande vantagem, né, desse pensamento foi em não me alavancar, né? Então, eu vim exatamente de onde vocês estão, né? Foi uma jornada, né? Vixe, se eu for começar a contar a história aqui, eu conto muita coisa, né? Para quem me acompanha na SGR já deve ter ouvido algumas. E consegui, né? Com o passar dos anos, fui me encontrando entre trade, curto prazo, longo prazo, né? Fui me especializando e surgiu a oportunidade para que eu virasse analista, né? Eu nunca tinha na minha cabeça, né? Assim, tinha até um pouco de preconceito contra os analistas, né? Mas, cara, é uma profissão, assim, que eu acho sensacional. Eu aprendo, tipo, muito. É muito legal, né? Você sair, né, da onde você acompanho, né? Até hoje eu acompanho outros analistas, sigo outros especialistas também, mas é muito legal você sair, né, de investidor, né, de investidor, de trader, né, de, sei lá, louco ali tentando transformar isso como a sua profissão e realmente chegar a ser, né, analista, o famoso guru aí que as casas de análise têm. Então eu saí, né, deu certo para mim e fiz grana com o mercado também, né? Hoje minha principal fonte de renda, claro, né, um salário, eu sou analista, né, eu não posso operar tudo, mas já fiz bastante coisa com o mercado, né, com carteira de ações, fundo imobiliário, eu ganhei um bom dinheiro operando no fundo imobiliário também há um tempo, há um tempo atrás. Então, eu sou uma prova aí de que, né, dá certo o negócio, tá? Dá certo, né? Vim de realmente de onde vocês vieram. Eu já fiz Uber, fiz entrega de iFood, de moto, fazia bico com meu pai para operar. Então, teve uma fase assim de transição de carreira que eu não queria mais trabalhar para os outros, eu queria realmente viver de mercado. Foi meio turbulento o negócio, mas encaixou. Então, aí, para quem não me conhece, eu sou analista CNPI, tá? CNPI técnico e sou especialista em investimento. Então, eu posso falar sobre análise de ativo, eu posso fazer análise, posso divulgar vídeo, relatório, né? Eu tenho a certificação para isso e posso principalmente também falar sobre carteira, portfólio, né? Montagem de carteira, de esse tipo de call de longo prazo, né? Olhando para portfólio de investimento, porque eu tenho CEA e sou especialista em investimento também, tá? Então, comecei aí como fui especialista primeiro para depois virar analista, tá? Então, para quem
conhece as minhas certificações, aí dentro da Levante Investimentos, né, para quem me conhece só do fechamento de mercado ali dentro da Levante, eu tenho a minha sala ao vivo, né, uma sala ao vivo que eu fico das 9h30 até meio-dia. A gente opera, né? A ideia da sala ao vivo é algo mais educacional, né? Da impressão que sala ao vivo a gente fica o dia inteiro lá, clicando, operando, comprando e vendendo, e não é bem por aí, né? Eu gosto muito da parte educacional, tento ao máximo, né, ajudar a tirar dúvida, a, sei lá, dar alguma opinião de alguma operação, enfim, faço as análises, né? Tem muita oportunidade que acontece durante o dia realmente, né? Tem muita análise que vira boas operações ali, nem sempre vira um call. Então, a sala ao vivo, né, para quem tem tempo de acompanhar o mercado, é uma experiência muito boa. Eu já acompanhei várias salas ao vivo, sala ao vivo de opções, sala ao vivo de futuros, de day trade, tem algumas que eu sinto até saudade de voltar a operar com o pessoal lá, porque era uma galera extremamente gente boa, você aprende muito, né, dentro da sala ao vivo, vai fazendo amizade e, né, incluso com o SGR você recebe, né, tem um grupo no WhatsApp com que vai as recomendações, então a gente opera, eu opero swing trade com ações, que é uma estratégia que surgiu, tá? O swing trade com ações surgiu na época que eu trabalhava, isso em 2000 e está em 2025, eu nem sonhava em ser analista, mas eu operei exatamente da maneira que eu opero no SGR. Há um tempo atrás eu trabalhava, eu deixava os gatilhos programados na época na Clear, estava até conversando desse assunto esses dias dentro da Levante. Então, a estratégia de swing trade da Levante foi algo que eu operei no passado, né? Eu trouxe para o SGR, né? O setup ali que eu uso para operar. Então, se não gosta da sala ao vivo, tem as recomendações com ações e a gente tem lá um investidor simulado que ele tem, né? Ele alocou um recurso, alocou R$ 1.000 numa conta e a gente gerencia essas operações com opções lá. E tem outros calls, né? Aí tem um relatório de dividendo sintético, tem, às vezes aparece uma operação e outra. Eu estou estudando algumas outras estratégias aí em conjunto, até com um outro amigo que é analista aí também para soltar com mais frequência, que é umas compras protegidas, enfim. Então, eu sempre tento trazer alguma coisa nova, principalmente focando muito no aprendizado dentro do SGR. Então, o principal foco ali na sala ao vivo é a, é, é a parte, além dos calls, né, além das recomendações, é a parte, claro, né, do aprendizado, tá? Então, fica aí o convite para quem não conhece meu trabalho para conhecer, tá? Não é nenhum absurdo, é só falar que veio ou do fechamento de mercado, ou veio da mentoria aqui, da imersão, é só pedir um descontão lá que você consegue conhecer um pouco mais do meu trabalho de perto. Então vamos lá, o que que eu vou falar hoje, tá? Qual que é os conteúdos? Deixa eu compartilhar minha tela aqui para deixar vocês em linha aí com os conteúdos e vocês se programarem também para quem quiser assistir, né? Para quem quiser se programar para assistir. Então hoje, né? Hoje, dia 4 de fevereiro, famosa terça-feira, então tem, né? Hoje tá aqui, ó. Estamos aqui. Então vou fazer uma introdução, me apresentei, vou apresentar o conteúdo para vocês e vou pegar nesse pedaço aqui, tá? Parece chato, tá, o que eu vou falar, é meio repetitivo para alguns, para outros talvez seja algo que vá abrir um pouco a cabeça, principalmente dos mais iniciantes. Para os mais experientes, hoje é um dia um pouco chato aí de acompanhar, tá? Porque falar de portfólio de investimento para quem já tem carteira, para quem já opera, né, para quem já tem renda fixa, tem ações, tem estratégia de curto prazo aí no meio do bolo, pode ser um pouco chato, mas eu vou falar, eu acho importante trazer um insight aí de portfólio, um portfólio inteligente, então hoje vai ser basicamente esse conteúdo aqui, tá? Aí, dia 6, quinta-feira, então vai ser as terças e quintas, tá? O dia 4 e dia 6. Aí no dia 6 do 2, para quem não conhece nada de análise técnica, ou para quem tem um conhecimento muito básico sobre análise técnica, eu vou trazer o conteúdo, né, de uma forma, porque a análise técnica daria para fazer, sei lá, 3 meses de curso e às vezes não daria para passar tudo ainda, mas eu vou tentar trazer a análise técnica da forma com que eu interpreto, que seja, né, algo que você consiga usar dentro do seu portfólio de investimentos, né, dentro do seu portfólio de investimentos. Então, vou trazer alguns insights e como uma ferramenta auxiliar também para operar esse cara aqui, ó, que é opções, né, e como gerar renda
com opções. Então, esses caras aqui, ó, análise técnica, portfólio de investimento e opções aqui, eles têm uma correlação assim animal dentro de uma boa carteira com um bom gerenciamento. Então, essa é a ideia. Eu vou trazer essa parte de análise técnica no começo, tá? Para deixar alguns insights e esses insights, né, serem usados, né, posteriormente ali com estratégias, né? Sejam estratégias direcionais, que é o que a gente vai passar lá no dia 20, ou seja, né, com estratégias de geração de renda recorrente. Então, a gente vai falar bastante de análise técnica dia 6 e dia 11, são esses 2 dias, terça e quinta-feira. Aí na terça, conceitos mais básicos, e no dia 11, aí a gente vai ali para padrões, figura, candle, né? Para quem não conhece nada, é uma chance aí de ter, né, um contato ao vivo, não ser conteúdo de YouTube, né? Esses conteúdos que são bem aleatórios no YouTube em relação à análise técnica, e não vou trazer indicadores, os indicadores que eu gosto de usar, vou falar o que é tendência, né? Como identificar a tendência, padrões de candles, né? Aqueles padrões que às vezes dá algum sinal ali, seja de compra ou de venda, padrões de continuidade e padrões de reversão de tendência. Esses caras aqui são os meus favoritos, tem muita oportunidade nesse tipo de padrão, se bem operado, né? São padrões ali que oferecem um payoff extremamente interessante, tá? Aí dia 13 do 2, o que opções? Aí a gente entra nas opções dia 13, dia 18, dia 20 e dia 25. Então tem 4 dias aí para a gente falar bastante de opções. Então eu considero uma imersão bem completinha, né? A gente pega aí de conteúdo introdutório, portfólio, fala sobre análise técnica, passa algumas coisas importantes sobre análise técnica e dá uma aprofundada em opções. Então, para quem, né, tá iniciando, para quem tem medo, para quem não conhece nada, né, para quem acha aí que às vezes comprar uma mentoria, né, pagar um curso aí de alguém na internet é caro, né? Tenho ciência de que, né, mais caro ainda, né, é ter experiência para conseguir falar sobre tudo isso aqui com propriedade, tá, pessoal? Então, um conteúdo desse aqui, ele tem um valor, tá? Ele tem bastante valor. Estou fazendo aqui porque eu realmente gosto, tá, disso aqui e acho que tem bastante gente aí que talvez não entre às vezes para levante, não entre para minha sala ao vivo, né? Muito por, às vezes, por ter um conhecimento muito básico e achar que é algo muito complexo. Então, a intenção desse curso, realmente, para quem estiver assistindo a gravação, para quem estiver assistindo no YouTube aí depois, ou para quem está ao vivo comigo aqui na imersão, é realmente tentar, né, colocar o máximo possível das pessoas ali na mesma régua, né, para que seja mais proveitoso o ano aí de 2025. Então, a gente já faz no começo do ano para tentar esticar aí para 2025. Beleza, pessoal? Deixa eu ver quem mais está aí. 18 pessoas ao vivo. Vamos ver quem está aí. Cadê os participantes? Deixa eu ver se tem alguém do. Galera do SGR, tem o Cláudio, Daniel, Flávio Francisco, a Giane está aí, né? Giane faz tempo já que a gente tá, que ela está com a gente. Marcelão, João Manuel, Juarez, Leonel, Marcelo Costa, eu acho que é cliente, acho que fica na sala ao vivo, Wagner, Valdir, William Vasconcelos, parabéns, Ricardo, quero conhecer para poder fazer opções. Entrei para o mundo das ações e quero usar dessa ferramenta, é isso aí, parabéns, Rafa, parabéns pela dedicação, Wagner dando boa noite aí, é isso aí, pessoal. Então vamos lá. Começar pelo conteúdo, começar falando, eu gosto muito desse assunto, né? Eu gosto muito desse assunto, que é a ideia de portfólio de investimento, a ideia de ter uma carteira de investimentos, é a ideia de você olhar para o seu dinheiro, olhar para aquilo que você conquistou, né? E ter cuidado com aquilo, né? Quando a gente compra um carro, quando a gente compra um celular, quando a gente compra, sei lá, uma bike, quando a gente compra um bem valioso, né? A gente cuida daquele bem, né? A gente quer que aquele bem nos renda aquele proposto, né? Aquilo que ele foi, né, adquirido aquilo. E eu vejo as pessoas ignorando totalmente isso e não olhando, né, para sua carteira de investimento, olhando para os seus bens. Ali são seus bens, ali pode ter o dinheiro da sua família, ali pode ter a reserva de emergência para uma hora que você venha precisar, um acidente, uma licença trabalhista, alguma coisa que venha acontecer, e você precisa do dinheiro e as pessoas não têm pingo de compromisso com esse patrimônio. As pessoas acham realmente
que elas vão em pouco tempo enriquecer, né? Isso aí é uma falácia muito grande, tá? Em pouco tempo elas vão enriquecer. Elas acham que investindo, né, de forma aleatória, né, escolhendo ali, tentando escolher, né, aquelas ações que mais vão subir é o que vai gerar resultado, né, ao longo prazo. Isso é outra falácia. A gente tem vários estudos dentro da nossa consultoria lá do Sala VIP que mostra que às vezes uma carteira de ETF comprada aleatoriamente rende muito mais do que se você tivesse tentado escolher as small caps que mais subiriam no ano, sabe? Então tem vários pontos que valem muito, tá? A reflexão nesse sentido. Então, a ideia de um portfólio, eu quando olho para um portfólio, né, olho para minha carteira, olho para o meu patrimônio, eu olho para aquilo com zelo, com cuidado. É algo que eu tenho um apreço, é algo que eu quero que ele renda para mim. Eu não quero que eu tenha que fazer com que ele renda. Não, eu quero investir ele de forma inteligente. Então, por isso que eu chamo de portfólio inteligente. Aliás, no meu YouTube tem uma playlist muito boa, Eu fiz ela tem um tempo já. Eu vou até colocar nos comentários aqui, quem tiver curiosidade de assistir, vai ter mais ou menos o conteúdo que eu estou conversando com vocês aqui. Deixa eu pegar o link no meu canal do YouTube que eu vou deixar aqui para vocês. Aí quem estiver assistindo a gravação, né, aí é só dar uma futricada no meu YouTube aí que tem nas playlists que chama exatamente portfólio inteligente, tá? Então, vou deixar aqui nos comentários, quem tiver curiosidade, quem não me segue no YouTube, né, quiser já se inscrever no meu canal, já fica aí o convite. Então tá aí, ó, portfólio inteligente, que a ideia é você, né, de forma inteligente, construir uma carteira de investimento que ela te gere mais, né, frutos do que dor de cabeça, né? E geralmente a gente tem o contrário, né? Mais dor de cabeça do que frutos. E é muito complicado montar, né, um portfólio de investimento. Não é uma missão fácil. Por quê? Porque o portfólio de investimento, a gente tem, né, primeiro, que escolher as classes de ativos que vão compor esse portfólio de investimento. Então, o que que precisa? Renda fixa, ações, fundo imobiliário, sei lá, mercado americano, ETF do mundo, ETFs globais, enfim. Aí tem um monte de ativo que a gente consegue montar uma cesta, né, bem grande de diversificação, né? A gente consegue diversificar essa cesta de uma forma que às vezes uma classe de ativo caia, outra classe de ativo se mantenha e consegue montar uma composição. E isso varia muito de investidor para investidor, de perfil para perfil, de tamanho financeiro para tamanho financeiro. Não adianta eu falar para vocês aqui, ó, montem um portfólio inteligente com ações globais e você, cara, às vezes você é um investidor pequeno que você não tem R$ 5.000 na conta. Então, para você, esse discurso não funciona. Você é um outro discurso. A gente precisa entender qual que é a sua realidade. Isso é uma coisa que dentro das consultorias da Levante a gente trabalha bastante. Se você nunca fez nem a entrevista da Levante, eu sugiro que faça pelo menos a entrevista. Você vai ter a experiência de conversar com o consultor e ele vai dar a opinião da sua carteira, da divisão, o que é a carteira ideal para você. A gente realmente faz um estudo, né, uma entrevista com o investidor para montar a carteira ideal. Então, o portfólio inteligente, ele é, né, a composição aí de vários ativos. Eu coloquei aqui, ó, é uma carteira de investimento com estratégias, né? Então a gente tem estratégias diferentes, estratégia de renda fixa, estratégia de ações, fundo imobiliário, estratégia de curto prazo, estratégia de longo prazo, estratégia de renda recorrente, enfim, dá para fazer aqui, né? Então, uma carteira de investimento com estratégias e uma composição de ativos que tenha capacidade de gerar juros, né? Juros e renda passiva. Então, tem dividendo, então dividendo tem fundo imobiliário, tem ETF que paga dividendo, tem a própria renda fixa que vai fazer entrar juros. Então, a composição desse portfólio aqui faz com que a gente dure muito mais no mercado financeiro, ao invés da gente ficar só buscando, né, o trade, aquela comprinha de call, aquele pozinho que parece que vai deixar a gente rico, aquela small cap, aquele papel, né? Hoje teve um aí que tá com a avó, ó, procurar Azevedo, né? O papel que vai subir 30% num dia, né? Então, esse é um grande erro, tá? Do investidor
que acha, né, que esse realmente é o caminho, né, para o sucesso no mercado financeiro. E não é, tá? É adotar uma postura um pouco mais defensiva e usar o gerenciamento de risco para as estratégias. Então, o portfólio, galera, o portfólio é importante e é essa, né, essa ideia de cuidado com as carteiras, cuidado com o seu dinheiro, né, ter um apreço, né, um objeto, né, quase praticamente. Pô, tem gente que coloca o patrimônio, às vezes da família em risco, herança, né? Às vezes você vende um imóvel, né? Imagina se você não sabe investir, né? Você pode. Eu tenho um monte de história triste para contar. Isso aí eu conheço um monte de histórias felizes, né? Tem um monte de investidor aí que os caras ganharam e ganham muita grana, fazem muito dinheiro. Só que tem uma galera também, né, que por falta, às vezes, de conhecimento, até de buscar conhecimento, buscar ajuda profissional, se metem em frias, tá? Então, portfólio, quando a gente olha para o portfólio, a gente tem que sempre lembrar disso: composição de ativos e composição de, de estratégias, né? Aí dentro das estratégias entra um monte de coisa. Entre elas, uma das que eu gosto, né, são as opções ali, tá? Então, é importante ter dentro de uma carteira de investimento, eu gosto, pelo menos, acredito que a maioria que esteja aqui também gosta, né? Que é investimento que inclua, né, estratégias com risco. A gente não está no mercado financeiro também, né, para ficar só, né, passivo. Tem que ter estratégia também dentro da carteira com um certo grau de risco. Eu gosto do risco, né? Eu gosto de operar. Eu sou um cara que sou do trade, né? Eu falo que eu sou do chão de fábrica ali, né? Eu gosto muito de operar. Eu já operei bastante, né? Hoje eu opero um pouco menos por conta, muito por conta de regulamentação. Né? Infelizmente, ser analista, né? Deixa eu falar a verdade aqui, é um saco, né? Para a gente poder operar. Aí o que eu dou recomendação eu não posso operar. Aí o que eu tenho na carteira eu tenho que colocar no relatório. Então tem muita limitação que aí eu fico mais nas ETFs, né? Minha carteira é mais voltada para as ETFs, renda fixa, né? Eu sou meio diversificado, mas eu sinto bastante falta, tá? De operar. Tenho operado, para não falar que eu não opero, né? Aí eu opero faço um pouco de giro com as opções ali, porque aí o day trade não é recomendação, não é nada, né? Então eu faço um pouco ali só para não ficar enferrujado, mas o foco realmente hoje está na parte da Levante, né? Felizmente, né, eu tenho o CNPI e eu gosto, tá? Eu gosto de ser analista, tá? Eu gosto de operar, eu sinto calor nos trades que eu solto, eu fico bravo quando eu não acerto, né? A impressão ali de colocar dinheiro nas operações que a gente recomenda é praticamente a mesma. Então, tenham estratégias com grau de risco, mas gerenciem o tamanho dessas posições, tá? O grande segredo aqui na duração, né, do seu risco né, você saber dividir a caixinha, né, que você vai colocar, né? É igual esse gráfico de pizza que está aqui embaixo, aqui, ó. Imaginar aqui, né? Imagina, você pega essa parte amarela aqui, né? Você pega essa parte amarela aqui e coloca no risco, aí essa daqui você coloca na renda fixa. Não, tá errado, né? Essa aqui tem que ser, né, tipo renda fixa. Aqui, por exemplo, fundo imobiliário, né, que são duas estratégias mais defensivas. Aqui, de repente, sei lá, ETF, mercado americano. Aí você pega uma dessas aqui, aí sim, né? Aí aqui você pode colocar com um risco, né? E pega desse capital aqui, divide, né? Ele também aqui em várias operações para que você tenha, né? Consiga testar ali alguma estratégia de risco. Então, um desses pontos é você entender o seu portfólio e dividir um pouco das caixinhas. Pô, quanto, né, eu coloco do portfólio? Também, de novo, cada investidor tem um perfil, cada investidor tem um apetite a risco, cada investidor tem um operacional, cada investidor tem uma história, cada investidor sabe de onde veio aquele dinheiro. Então, cara, pô, eu vou falar para você assim, pô, coloca 0,5% do seu patrimônio por operação, por exemplo, no risco. Aí você vai falar, pô, Ricardo, mas eu tenho 5 mil reais, 0,5% não é nada. Aí eu vou falar para você, concordo, vamos pensar em alguma alternativa. Aí o cara que tem, sei lá, 50 milhões, pô, 0,5% pode ser, tipo, muito para cada operação. Então não dá para parametrizar isso daqui, mas tenham sempre, né? Entrem nas operações, tá? Abram qualquer trade que vocês forem abrir, qualquer trade, façam a conta inversa, né? Eu vejo as pessoas olhando para o trade, compra a seco. O cara olha para uma call que custa lá, sei lá, 30 centavos. Cara, vou comprar essa call aqui porque ela vai valer R$ 1. Não, pô.
o que que pode, qual é a probabilidade maior do que aconteça? É que ela caia e vire pó. Essa é a probabilidade. Começa a fazer a conta pelo risco, né? Não pelo lucro. Começa fazendo a conta pelo risco. Aí sim, depois você pensa no lucro. Você fala, pô, vou perder 30, né? Pô, perco 5%. Quanto que eu quero de lucro? Pô, quero 100, 150, quero 30, 40, 50% eu já faço um descasque. Então comecem a fazer a conta pelo risco, tá? Sempre, sempre, sempre. Lembrem disso, tá? Guardem isso aqui, ó. Vou colocar de novo aqui, ó. Vou abrir uma operação. O que que eu penso primeiro? O risco. Não tem, cara, é básico de sobrevivência no mercado financeiro, tá? Comecem sempre pelo risco. E uma coisa que eu gosto muito quando eu penso na ideia de um portfólio, tá? De uma carteira de investimento, juntamente com essa cabeça mais de trader que eu tenho, né? Essa cabeça mais de quem opera, de quem gosta, é montar uma carteira que tenha uma gestão ativa, tá? Tem que ter uma gestão ativa, tá? Esse negócio de longo prazo, né? Eu vejo a galera assim, não, porque eu comprei para longo prazo. Cara, mas que é longo prazo? Né? Quem te garante que esse longo prazo funciona que nem funcionou no passado, né? Tipo, a pessoa abre aqui, né? Pega um gráfico, né? Pega um gráfico aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, Banco do Brasil, né? Aí o cara tira o zoom aqui, né? O cara tira o zoom, fala, pô, longo prazo, o papel só subiu, né? Você olha aqui assim, só subiu. Mas dá uma olhada nas janelas que o papel às vezes demora para subir, né? Demora para subir aqui. Olha quanto tempo isso aqui demorou para andar, né? Talvez você tenha perdido outras oportunidades. Olha aqui também, ó, uma janela de papel. Demorou muito tempo para andar, né? Aí caiu ainda para depois retomar e voltar para o preço lá, né? Então, tomar bastante cuidado com essa ideia de longo prazo nesse viés, tá? Porque às vezes dá muita oportunidade de você sair do papel, voltar para o papel, sair de Banco do Brasil para pegar, sei lá, Bradesco. Dá para ter uma administração um pouco mais dinâmica da carteira. Eu gosto muito da gestão ativa, porque trabalhar com opções na carteira de investimento, principalmente com essa parte de dividendo sintético, renda recorrente, lançamento coberto, né, toda essa estratégia do mercado, né, que usa ali as opções, você vai ter um giro, né, vai rolar um giro um pouco maior na carteira. Você vai ser exercido numa put, você vai, sei lá, ser exercido numa call, enfim, você vai ter uma gestão um pouco mais ativa, que é justamente para se aproveitar dos ciclos do mercado, né, ciclo de juros, né? Tem época que juros está em alta, vai ter época que juros está em baixa, dólar em alta, commodities em alta, commodity em baixa, mercado americano em alta, mercado americano em baixa, cripto em alta, cripto em baixa. Então é bem importante, né, que a gente consiga se aproveitar dos ciclos do mercado, né? Quem faz uma gestão ativa boa da carteira, né, gera alfa, né? Porque você consegue às vezes encerrar um papel com um ganho maior do que o juros andou, um ganho maior do que o Ibovespa andou. Você consegue às vezes em alguns momentos fazer boas alocações em, sei lá, em título pré-fixado. Aí quando os juros vêm a cair, você tem um monte de coisa pré-fixada na carteira lá que está rendendo bem mais do que aqueles juros que está em tela no momento. Então, a gestão ativa, eu gosto muito da ideia, eu acho que não dá para viver, para ter uma carteira assim, pelo menos no meu entendimento e no meu perfil, sem uma gestão ativa, né? A não ser que a gente fala de perfil, né? Aí, pô, você é um cara que trabalha, estuda, né? Não tem tempo de acompanhar nada, cara, aí é ter a estratégia de longo prazo, comprar bons ativos, fazer uma boa alocação e lá na frente, quando você tiver a carteira construída, você vai lá pensar em fazer uma gestão ativa, de repente no momento que você diminui um pouco o ritmo, né? Porque a gente trabalha bastante, mas chega uma hora que baixa um pouco a pilha e dá para fazer a gestão ativa. Pô, não sei, às vezes meu perfil não é de tomar risco, eu não gosto de risco, então, pô, essa gestão ativa sua vai ser diferente. Então é um pouco de perfil, mas pensem nisso, tá, pessoal? Parece isso aqui, parece muito clichê, né? Isso aqui parece muito clichê, como se fosse, né, um blá 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 só para complementar o conteúdo para tomar, né, um dia de conteúdo. Mas, cara, eu sempre reforço em todo o conteúdo que eu faço isso daqui. A gente na Levante defende muito, né, a construção disso aqui para que vocês, né, tenham eficiência na carteira. Eficiência.
Marião, grande Mário, não devo conseguir acompanhar a entrega ao vivo, vejo no YouTube. Fechou, Marião. Hoje tá tranquilo para você, né? Você é um cara que. Marião tá com a gente aí já faz bastante tempo, né? Tem alguns anos. Acho que o Marião tá na Levante desde antes de eu ter virado CNPI e analista, mas estamos juntos, ô Marião. Se não conseguir assistir pelo YouTube lá, se ficar algum ponto aí também, se é sala VIP, só chamar no WhatsApp lá. Ah, gente, aí se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, algum ponto, quiserem fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência aí, fiquem à vontade para escrever aí nos comentários, beleza, pessoal? Fiquem extremamente à vontade. Então, parte de portfólio, né? Aí, como construir esse tal desse portfólio, né? Como construir esse cara, né? Esse cara é bem difícil, né? Chegar lá, né? Na construção. A primeira coisa é, contem com ajuda, né? Contem com ajuda. Se não for com ajuda profissional, você vai falar, pô, cara, você só está fazendo propaganda da Levante. Não. Cara, se não for ajuda profissional, contem com leitura, livro, sei lá, contratem ferramentas, façam cursos, né? Gastem, invistam dinheiro, leiam livros, né? Para ter clareza, né? Da estratégia que você quer assumir, anotem no caderno. Eu tenho um caderninho aqui, ó, é até a minha agenda da estratégia, né? Eu tenho essa e tenho um outro caderno que fica na sala lá, que fica com anotações das operações que eu pretendo soltar na SGL, com as minhas regras operacionais também do que eu faço, do que eu deixo de fazer. É sempre importante ter, né? Ter clareza da estratégia que deseja adotar. E essa clareza, cara, eu vou seguir um analista. Tá bom, desde que com gerenciamento. Pô, vou contratar um serviço de consultoria, né? Então já te ajuda a ter mais clareza da estratégia, né? Pô, não vou contratar, quero montar minha carteira. Delimita lá, né? Faz aquele gráfico de pizza, né? Coloca um gráfico de pizza e divide, né? Pô, ó, essa fatia aqui, né? A maior fatia, talvez eu vou deixar ela aqui para renda fixa, né? Então, pô, aqui, ó, renda fixa, né? Faz um rascunho, pô, vou pegar uma menor fatia aqui assim e vou colocar isso aqui para operar opções, né? Então, trabalhem nisso. É difícil de seguir, é difícil de parametrizar, mas isso aqui traz bastante conhecimento. A gente vai olhar, né, para o game, a gente vai olhar para o game de uma forma diferente. Pode ter certeza que vocês vão olhar para o negócio diferente, tá? Quando vocês começam a estudar mais, montar estratégia, né? Porque aí você vai ter a pizza aqui, né? Você vai ter a pizza. Aí você vai chegar à conclusão que essa fatia aqui, assim, ó, é ações. Então, isso aqui você vai ter de ações. O que que você vai ter aqui dentro? O que que você vai colocar aqui dentro? Aqui dentro, você vai abrir uma outra dessa aqui, ó. E aí você pode definir, pô, aqui eu quero ter dividendo. Pô, aqui eu quero ter crescimento. Pô, aqui eu quero, nessa maior fatia, eu quero uma boa composição do Ibov, aqui do Ibovespa, com foco, sei lá, em dividendo, em algum critério, ou de repente uma pizza mais bem dividida, enfim, aqui você consegue rascunhar, né, essa carteira. Aí você vai pegar o outro pedaço da sua pizza aqui, pô, curto prazo, curto prazo. O que que eu vou ter aqui de curto prazo? Então você vai vir aqui, ó, e você vai abrir uma outra pizza aqui também. Pô, o que que eu quero aqui? Pô, de repente eu vou fazer um meio a meio. Eu vou meter meio opções aqui, opções com meio swing trade com ações, por exemplo, sei lá, swing trade, ou meio opções com day trade, sei lá, enfim, tem muita gente que gosta também de operar o day trade, aí consegue até fazer um dinheiro com isso, enfim, você consegue dessa forma aqui ajustar quais são as caixinhas que você vai ter para operar e dessa forma não se expor de forma errada, porque o que eu vejo da galera fazer assim, ó, né? Tem a pizza aqui assim, ó, aí a pessoa faz assim, ó, aqui, ó, aí tudo isso daqui é risco, a pessoa nem sabe ao certo o que ela está fazendo, risco, opções, day trade, né? Um monte de coisa aqui. E aqui, às vezes, a pessoa tem meia dúzia de ação, né? Que dá até um call bom ali, uma carteira legal, um pouco de renda fixa, não tem reserva de emergência. É importante ter uma fatia dessa pizza aqui para reserva de emergência. Isso é algo extremamente importante que ninguém tem, né? Eu aprendi a ter com o passar do tempo, depois que você toma alguns sustos, né? Você vê que servia, né? Eu vou compartilhar aqui, ó, tranquilo, não paga aluguel,
não tenho dívidas, não tenho nada. Deu uma chuva extremamente forte aqui em Diadema no final do ano passado, arrancou nosso telhado aqui da casa, né? A gente divide a casa aqui em três, somos em três, é a mesma família na realidade, né? É a família da minha esposa com a gente, arrancou o telhado aqui, ó. Se não fosse reserva de emergência, a gente não ia ter dinheiro para botar o telhado no lugar, porque não tem seguro que paga. Vai lá negociar com o pedreiro lá para você ver se ele vai deixar você pagar em 25 vezes, por exemplo, comprar telha, comprar material de construção. Então, graças à reserva de emergência que eu, né, que aprendi a fazer aí, né, peguei no pé do meu sogro para ele fazer a dele lá embaixo, também a gente conseguiu, né, combinar e fazer o serviço, entendeu? Então, as coisas, elas acontecem. Então, é outro ponto importante. Então, clareza na estratégia. Lembrem dessa reserva de emergência também, tá? Recado importante aí também para quem estiver assistindo. Aí, busca ajuda profissional. Pessoal, consultoria personalizada, não tem só a nossa, tem um monte de empresa que faz esse trabalho, é importante. Assessor de investimento, tomem só cuidado, mas assessor de investimento tem alguns que têm boas intenções também. Leiam bastante relatório, busquem, né, conteúdo assim, não desses gurus que prometem você ficar rico, mas desses caras que são gestor de fundo, participa de podcast, tem, cara, vários conteúdos que trazem muitos insights assim do que tem carteira, de como administrar esse portfólio, do que, né, ter como estratégia. Então busca ajuda profissional, livros, cara, tem muitos livros muito legais aí de histórias, né, de investidores de longo prazo também. Então, busquem ajuda profissional, tá? É investimento. Investir em conhecimento também é importante, tá? Façam aí, às vezes, curso, né? Apostila, enfim. Busquem ajuda profissional, tá? É sempre importante. O acompanhamento de profissional é muito bom, porque, né, quando você está doente, você não vai no, né, não vai no seu vizinho perguntar o que que você quer ali. Você não vai no YouTube querer ver qual que é a doença que você tá ali, querer achar qual que é a solução rápida. Você vai no médico, né? Você precisa de algum, tem algum problema judiciário, você vai no advogado. Você tem algum problema na sua casa, você chama um pedreiro, um encanador, um eletricista, né? Aí no investimento, o que que a pessoa faz? Procura os influenciadores, procura os gurus, procura, né? Então, busca ajuda realmente profissional, tá? Olhem o histórico aí de quem vocês pretendem acompanhar e de quem vocês pretendem seguir. Deixa eu molhar a goela aqui, que senão eu não aguento, porque eu já fiz fechamento, né? Vai na sequência, minha garganta vai secando. Aqui é um outro ponto que eu vejo também, que eu demorei um tempo aqui também para entender isso sobre mim. Eu demorei um tempo aqui para entender o meu perfil. O perfil. Todo mundo tem um perfil, né? Nem todo mundo é igual. Cada um tem uma história diferente, uma família diferente, uma profissão diferente, uma renda diferente, um apetite ao risco, gosta de gráfico, gosta de não sei o quê, sabe operar, sabe olhar um broker, né? Tem gente que trabalha com número a vida inteira, tem gente que é de humanas, cara, e dá um pau para entender as coisas no mercado financeiro, não entende às vezes a dinâmica do negócio, então entenda seu perfil. Não é defeito nenhum, não é defeito nenhum é, assumir que o perfil, né, que o seu perfil não é para aquilo. Eu já assumi várias vezes, cara. Eu já tentei operar e vira e mexe, às vezes eu me pego fazendo alguma coisa que não é meu perfil. Eu falo, pô, mas de novo, Ricardo, você está fazendo isso? Para que que você quer fazer isso, né? Então, entenda seu perfil, né? A gente, todos temos um perfil, né, para seguir. Então, entenda seu perfil. E isso demora. Autoconhecimento, né? Aliás, mercado financeiro e autoconhecimento são, cara, dois caras assim que eles andam de mão dada, grudado, né? Você se autoconhecer com investimento, né? Dinheiro, né? É algo que está muito correlacionado com o nosso ser, tá? Isso é uma parte aí de estudo também que eu recomendo a vocês, tá? Tem excelentes livros aí, leituras bem clássicas, tá? Pai Pobre, acho que é Pai Pobre, é Primo Pobre, Primo Rico, esqueci o título desse livro. Aí tem O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu tenho alguns títulos aqui, depois, se vocês me cobrarem, eu trago aí na próxima lá. Pai Rico, Pai Pobre, né? Cara, esse livro é excelente. O meu eu emprestei, já leu, né? O Leonel comentando ali. O meu eu emprestei para alguém, ficou. O meu e o Homem Mais Rico da Babilônia. Eu vou comprar até de novo, porque são leituras bem clássicas, assim, mas, cara, que fazem muito sentido, né? De para investimento. Então,
busquem conhecimento, entendam o seu perfil, tá? E conectem isso com investimento, tá? Pô, sou um cara que trabalha, ganha bem, sobra dinheiro, pô, então vou ser aquele tipo de investidor que eu posso fazer alocação todo mês, posso assumir um pouco mais de risco. Entendam o seu perfil, tá? Eu fiz até conversei hoje com um amigo, eu tenho um amigo que ele é analista e a gente, cara, tem uma amizade aí desde, sei lá, 2018, mais ou menos, né? Então, viramos analista junto. Ele tirou o CNPq um pouquinho antes de mim, até por sinal. Ele trabalha numa outra casa de análise. E, cara, no sábado eu fiz um longão, né, de bike. Eu sou um apaixonado aí por ciclismo, por esporte de longa duração. Eu, puta, gosto muito. E, cara, durante o pedal eu me peguei pensando assim, eu realmente estava fazendo algumas coisas, principalmente com day trade, com coisas assim, cara, que não é meu perfil, sabe? Não é o meu perfil, assim, tipo, tanto que essa semana eu já até tirei algumas coisas da tela que estava mais poluindo o meu dia do que não poluindo. Então, se conheçam, tá? Se conheçam, tá? Se cuidem, né? Cuidem-se, né? Se conhecer é se cuidar um pouco também. Aí, diversifiquem entre classes de ativos. Entre classes de ativos. Diversifiquem mesmo. Fundo imobiliário, ações, ETF, cripto, né? Sempre tem oportunidade em algum lugar. Sempre tem oportunidade em algum lugar. Dentro de ações, commodity, banco, evitem varejo, evitem, né? Tipo, cara, até commodity, tá? Tipo, que nem, pô, um setor que eu acho muito difícil, que eu só vejo a galera, né? Alguns ganham muita grana e outros perdem muito, tipo o setor de proteína animal, eu acho difícil de operar. Siderurgia, eu acho difícil de operar. Varejo, né? Pô, tenham classes de ativos, né? Saibam dar uma diversificada na cesta de classe de ativos ali, né? Evitem, né, esses calls que são muito promissores, né? Nossa, né? Que nem vendiam a Casas Bahia, né? Parecia que ia ser a nova Amazon, né? E hoje Bahia micou, né? Praticamente. A Magalu também. Ah, Magazine Luiza, maior do Brasil. Tá aí, outro exemplo, né? Fora as outras, que são boas empresas, né? E sofrem com juros, né? Sofrem com o cenário econômico também. Então tenham cuidado com classes de ativo e abusem, né? Nas ETFs. ETF é muito bom de operar, tem várias ETFs, né? ETF é um produto assim animal, animal, vale muito estudar. A gente tem um monte de ETF na bolsa, tá? Tem muita ETF escondida na bolsa para estudar. Tem o renda fixa, né? Tem o renda fixa, porra, né? Pô, a Selic a 13, né? Pô, tem uns pré-fixados aí pagando 14, 15 aí para 5, 6 anos. Cara, é dinheiro, né? Mais tranquilo que esse para ganhar, né? Tem um renda fixa na carteira, né? E tenham ativos que gerem dividendos, né? Que é o caso, por exemplo, do fundo imobiliário. As ETFs que tenham que paga dividendo mensal. Então tenham, né, estratégias, tenham ativos também capazes de gerar uma renda passiva. Porque uma coisa que no mercado é um fato é o seguinte: o dividendo que entra na sua conta, ninguém tira, né? O dividendo entrou na sua conta, esquece. Você pode sacar, gastar, tomar cerveja, comprar mais ação, enfim. Entrou, ai, cara, mas tem um ajuste na ação. Tá, mas, cara, é um dinheiro que a empresa te pagou ali, né? É uma participação no lucro ali. Então, tenham classes de ativos. Pensem nisso. Não é só ações, não é só cripto, não é só ETF, não é só mercado americano. Diversifiquem, abusem, tá? Da diversificação em classe de ativos, tá? Tem muita coisa para estudar, tem um mercado gigantesco. Tem Europa, tem, cara, tem ETF aí que replica as ações mais líquidas do mundo. Tem, pô, fundo imobiliário, tem ETF que replica os maiores fundos imobiliários do mercado americano. Cara, é animal, é animal. Tem muita coisa para estudar, tá? É uma imensidão, né? Não fiquem só pegados aí na compra da colzinha seca, achando que só isso aí que vai te deixar rico. Pelo contrário, né? Isso aí pode ser uma armadilha. Aí tenha estratégias diferentes dentro da sua carteira. Estratégias. Tenha swing trade, né? Um tradezinho pontual, um swing trade. Tenha, não sei, de repente você gosta. Tenha o day trade. Tenha, pô, estratégias, sei lá, trava de alta, trava de baixa. Tenha estratégias dentro da sua carteira, né? Porque isso pode gerar um alfa também. Mas, de novo, né? Lembra do caderninho. Pega o caderninho lá, ó, e anota quais são as estratégias que você vai seguir. Não façam as coisas de forma aleatória, tá? Tenham estratégias. Aqui eu vou ilustrar várias estratégias, né? Eu vou encher a cabeça de vocês aí com um monte de coisa e vou principalmente tentar passar aí uma forma de vocês
testarem estratégias diferentes dentro da sua carteira de investimento. Então tenham, né, esse, esse insight, tá? Tenham esse cuidado aí. Aí, aqui, né? Aqui é o ponto, tá? Esse cara aqui, ó. Não fique buscando o trade que vai resolver tudo, né? Não é um trade que vai te deixar rico. Eu vejo as pessoas buscando muito, mas muito, né? O trade do milhão, o trade que vai subir. As pessoas querem comprar as ações na mínima. A gente fala assim, pô, Banco do Brasil, Banco do Brasil. Aí vem a pergunta assim, pô, mas que preço que eu compro? Ah, qual é o fundo que eu vou comprar? Cara, se eu tô falando do negócio, pô, se eu foco a longo prazo, talvez o preço de tela, sabe? Tipo, não fica buscando comprar mínimo e vender máximo o tempo todo. Ninguém consegue fazer isso, ninguém, né? Gráfico pronto, gráfico pronto. Quando a gente olha o gráfico pronto aqui, ó, é muito fácil. Ah, eu teria comprado aqui, teria vendido aqui, nossa, vendia aqui, comprava aqui, vendia aqui. Isso é muito fácil. Agora eu quero ver, prever esse lado do gráfico aqui, ó. Esse lado do gráfico aqui que eu quero ver você prever. O que que vai acontecer aqui, ó? O mercado vai continuar subindo, o mercado vai cair, né? Isso aqui é o problema. Então as pessoas ficam tentando fazer muito isso aqui. Compra aqui, vende ali, compra lá, vende lá. E, cara, não é esse o grande, a grande sacada do mercado financeiro, né? O mercado financeiro é foco na qualidade, principalmente na qualidade dos ativos que a gente vai operar. Se errar o time, vai passar calor em bons ativos com qualidade, mas focar muito na qualidade, né? Porque quando a gente fica buscando esse trade do milhão, o que que acontece? A qualidade não está em vias. Por quê? Porque os ativos bons não têm essa proposta, né, de dar essas porradas. Então foquem, tá? Não fiquem, né, atrás do trade milagroso, tá? Fujam, tá? Às vezes do trade milagroso, principalmente para quem não tem experiência. Para quem tem experiência, né, para quem gosta aí do risco, é um prato cheio, né, buscar trades mais arriscados. Para quem não é, né, fujam disso, tá? Se uma ação caiu 40% no ano, ela vai cair mais 20, 30 no ano que vem, entendeu? Não é porque ela caiu 30, 40 que ela é uma boa oportunidade. Se ela caiu 30, 40, é porque ela não tem qualidade, tá? Esse é o meu ponto de observação. Deixa eu molhar minha garganta de novo. De novo, tenha renda fixa, reserva de emergência e reserva de oportunidade. Isso aqui é extremamente importante. Reserva de emergência, dei um exemplo agora claro para vocês aí da importância de ter uma reserva de emergência, né? Isso aí é uma coisa extremamente importante, né? Dar um pau, um acidente, qualquer coisa, uma doença, né? A gente nunca sabe aí, né? A gente vive, né, um mundo muito louco. Então, reserva de emergência e reserva de oportunidade. Isso aqui é uma coisa que eu comprei uma motoca, a moto que eu uso hoje para ir para trabalhar, né? Que é meu meio de transporte, minha motoquinha ali, ó. Eu tinha um caixa de emergência na pandemia. Eu tinha um caixa de emergência na pandemia, um caixa de oportunidade na pandemia, durante a pandemia. Quando o mercado deu aquela socada forte, eu nem era analista, nem trabalhava em lugar nenhum, 2020 lá. Quando o mercado deu toda aquela batida, eu li uns três relatórios e os analistas, tipo, cara, ó, eu acho que a oportunidade vai, né, vai passar um tumulto aí, mas é oportunidade e tal. Cara, eu saquei tudo que eu tinha, eu peguei salário que eu recebi, eu fiz um rapa assim, ó, animal, e eu comprei tudo. Na época eu tinha muito fundo imobiliário, adorava fundo imobiliário, eu achava o mercado muito louco de operar, e eu botei tudo em fundo imobiliário. Eu passei um calor lá uns dois, três meses, fui comprando no meio da bagunça, tem ordem minha lá no meio do circuit break, lá dos leilões, fui comprando um monte de coisa e o mercado, o que aconteceu? O mercado retomou, eu tinha bons ativos, teve ativo que não voltou, né? Teve ações não, teve muito fundo ali que não voltou, realmente porque era ruim de fundamento, eu errei, mas a maioria, tá? Gerou um alfa enorme, tá? Gerou um alfa enorme. Aí, com a venda desses fundos imobiliários, eu comprei a moto que eu uso para ir trabalhar na Levante. Foi, deve ter uns 2025, deve ter uns 3 anos que eu comprei essa motoca, uns 2 anos e meio para três, ó. Isso aí, ó. Foi o dinheiro que eu fiz ali. Então, reserva de oportunidade, tá? Deixem um dinheirinho lá no Tesouro Selic, um fundo de renda fixa, deixem lá, deixem lá na
em algum lugar que tenha acesso. E, cara, quando surge uma oportunidade, tem que ir lá e passar a faca, sem dó, entendeu? O mercado dá uma batidona, tem que às vezes ir lá e pegar, mas esse risco e tal. Mas, cara, se for alguns ativos, é oportunidade, né? A gente viu várias oportunidades surgindo nessa janela curta de tempo. Aí, né, reforçando. Tem o mercado internacional, tá? Hoje tem as ETFs para a gente ter mercado internacional, então a gente não precisa, né, aquela burocracia de transferir dólar, né, mandar dinheiro para fora, né, toda essa dificuldade. Tem as ETFs. Se você tem, né, esse conhecimento, tenha mercado internacional, tenha dólar na carteira, né, apesar de muitos aí serem meio, né, fala do risco, do dólar, não sei o que lá, mas, cara, dólar é a moeda mais forte do mundo, tenha um dólar na carteira. Tenho cripto, eu gosto muito dessa classe de ativo, apesar de ser uma classe muito volátil, mas já fiz alguns bons trocados com cripto, né? Troquei de bike esses tempos, agora tem uns 2 meses aí que eu peguei uma bike, eu peguei uma pernada muito bonita do Bitcoin, então eu peguei Bitcoin, fiz até pela ETF esse trade, não foi nem com esse trade com Bitcoin, não foi nem com o Bitcoin em si, tá? De verdade, eu fiquei com preguiça de reativar minha conta na Binance e abrir conta na Bybit, que é um saco essas corretoras de cripto para abrir conta lá. E eu peguei uma pernada de cripto muito boa. Eu peguei essa pernada aqui, ó. Eu peguei essa pernada aqui, ó, para cá. E eu saí por aqui de cripto, né? Foi duas coisas aqui, né? Ó, esse pivô de alta aqui, ó, lindo, 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 né? Esse rompimento. Aí eu fiz uma compra por aqui, fiz uma outra compra no meio do caminho, aqui no meio da bagunça, e saí lá perto da máxima. Quando tá lá perto de 100 mil dólares, não foi nem 108, né, que foi lá. Quando tá perto de 100 mil dólares, ixi, apareceu a oportunidade, eu passei a faca no Bitcoin. Então, tem duas histórias aí. Eu comprei uma motoca e uma bike aí com dinheiro praticamente do mercado, fora as outras conquistas aí que eu fiz também com dinheiro de mercado aí, paguei minhas contas, tá? Eu operei bastante, hein? Pagava minhas contas com dinheiro de trade alguns, durante alguns, foram 2 anos que eu fiquei de 2020 a 2022, só bancando minhas contas com trade. O Alexandre, são ótimos livros, comentando ali, boa noite, desculpe, agora que vi, onde escrevi no chat. Ricardo, sobre longo prazo, é interessante o que você falou, pois tem o BBDC mais de 3 anos e não rendeu o esperado. Muito pelo contrário, só caiu. Até o próprio Itaú não valorizou muito nos últimos anos. Exatamente, é isso que eu falo. Aí uma gestão, às vezes, um pouco mais ativa, né, o João Manuel? Às vezes você, sabe, realizar um pouco de lucro, às vezes quando o mercado dá uma subida e tal, faz total sentido. Porque se a gente pega o mercado sem os dividendos, né, alguns papéis, não andaram, né? Não tem, por exemplo, o Bitcoin não tem mercado que não andou, né? O mercado enroscou, o fiscal do Brasil piorou, né? Deteriorou, a gente tira o dividendo, né? O papel não chegou nem a voltar para as máximas de 2019, né? Quando a gente tira, né? Quando o gráfico fica sem o dividendo, né? Parece que o papel tá, né? Mas se a gente considerar, né, o dividendo, ó, o papel tem um chão ainda até a máxima lá, né? Até os 40. E tem vários papéis nessa situação, né? O BBDC é um, tá vendo? Ó, dependendo do tempo que você tá aqui, você perdeu para renda fixa, né? Não vou nem passar as de varejo, né? Não vou nem passar as de varejo, mas tem vários papéis aí que são bons calls, né? São boas ações e realmente não entregaram. A Vale, né? Outra também, né? Paga um baita dividendo, mas ó, só canseira também a Vale, né? É outro call que a gente gosta. É isso aí, ó, tá vendo? Uma gestão ativa, né? E tem uma carteira diversificada, né? Porque aí, pô, a ação não anda, mas tem juros, né? Tem mercado americano, sei lá, enfim. Tem outras classes de ativo na carteira. Então tenham, pessoal, explorem, tá? Conheçam, estudem, né? Existe, cara, o mercado financeiro é um negócio absurdo. Eu faço cursos, eu compro curso, eu tô para comprar um curso de um coleguinha aí de trade também, para ver como é que é o conteúdo dele. Estou assistindo um curso de cripto, de opções de cripto da Deribit, quero ver se eu entendo como é que opera opções de cripto também, que dizem, né, que é um mercado também sensacional, né? Muito parecido tem uma dinâmica muito boa, né? Para fazer venda de opções, né? Vender como coberta, vender put, tem uma dinâmica, é diferente, né? A dinâmica, né? De liquidação e tal, mas falam que é um baita no mercado também para ser explorado. Então, estou estudando, né? Estudem, né? Explorem outros mercados. O mercado tem muita possibilidade, tá? Aí
dentro, né, de tudo isso que eu falei, dentro de tudo isso que eu falei, aqui entra uma ferramenta, né, que eu gosto muito, que para mim faz muito sentido ter uma carteira de investimento, mas muito sentido, que são as opções, cara. Não consigo hoje, Ricardo, imaginar uma forma de operar na bolsa sem operar opções. Eu não consigo olhar, eu olho às vezes uma carteira de investimento boa, tem algum investidor, assim, eu falo, nossa, só o tanto que daria para fazer essa carteira girar de opções por mês aí de forma recorrente, né? Não é girar de forma aleatória, dá para girar de forma recorrente, dividendo, né? Dá para montar estruturas, cara, é animal, assim, é uma ferramenta que eu não consigo, tá? Na minha cabeça, assim, não faz sentido você estar no mercado financeiro e não entender opções, né? Tipo, na minha cabeça é quase que obrigatório, deveria ser como matéria de escola, tipo, cara, ó, você vai aprender isso e opções, né? Até vai martelar lá até entender. É difícil, mas chega uma hora que você entende e é uma ferramenta assim sensacional, tá? Geração de renda passiva, você consegue usar o seu portfólio de investimento lá para gerar renda passiva, tem muita flexibilidade operacional, você consegue operar com data fixa, se você tem muito, né, um cara muito ocupado, uma pessoa que trabalha muito, você consegue operar todo dia, né, dependendo do tipo de estratégia que você tenha, você consegue, sei lá, proteger alguns trades, sei lá, enfim, cara, a flexibilidade, assim, tipo, é um universo, né, opções é um universo animal. Aí, capacidade de geração de renda, né, isso, tá, eu bato bastante na tecla, quem tem carteira de ações aqui, quem tem carteira de ações aqui consegue gerar muita renda, né, via opções, tem uma taxa de acerto, assim, fantástica, tá? Mercado animal, animal, tá? Tem gente aí que tá assistindo aí, o Mariano sabe, a Giane sabe, né? Já vendeu muita opção coberta aí. O pessoal já fez muito, né? Acho que entraram para Levante, às vezes sem conhecer ali. É uma estratégia que faz total sentido, dá um pouco de trabalho, né, de administrar, mas não dá, tá, para operar ações, né, ter a carteira de investimento sem a geração de renda passiva, tá? Na minha opinião, deixa dinheiro na mesa, deixa dinheiro na mesa. No mercado, eu não tenho certeza de nada, de nada, de nada, nada. Não sei se vai subir, se vai cair. Se amanhã eu abrir minha sala ao vivo lá e falar que o mercado vai subir, vocês me dão uma bronca porque eu não estou normal, tá? Porque dificilmente vocês vão escutar eu afirmando alguma coisa assim, ó. Isso vai acontecer, tá? Eu sempre falo, isso pode acontecer, isso tem uma chance mais alta ou mais baixa de acontecer, mas que uma opção vai virar pó, isso eu tenho certeza absoluta, que uma opção vai virar pó. Todo dia tem uma opção virando pó. Todo dia tem uma opção virando pó. E a geração de renda recorrente é se aproveitar dessas opções que viram pó. Então, disso eu tenho certeza, tá? Isso eu bato na tecla que eu tenho certeza. Eu tenho um track para mostrar aqui o tanto de opção que vira pó. Vou pegar aqui o monitor tanto de opções que vira pó, tá aqui, ó, tava mexendo nele agora à tarde, ó. O tanto de opções que vira pó, tá? Isso aqui eu vendo nos calls que eu solto pro pessoal nos grupos, tá? É lançamento coberto e venda de put, né? De opções. Dá uma olhada, as verdinhas, ó, a quantidade que dá de taxa de acerto, né? Tem algumas que vai dar exercício, ó, mas dá uma olhada nas sequências, tá? Dá uma olhada nas sequências, né? Ó, olha essa sequência aqui, ó. Dá uma olhada nessa sequência. Tem de tudo aqui, ó. Tem venda put, lançamento coberto, tá vendo? Ó? Olha a taxa de acerto, né? E é uma estratégia que é coberta, né? Venda coberta, venda de put coberta, né? Tem um risco ali totalmente controlado no portfólio, tá vendo? Então tem uma taxa de acerto absurda. E é antigo esse relatório aqui, ó, 2023, ó. 2023, 2023, ó, tem várias aqui, né? Dá uma olhada aí na taxa de acerto, a quantidade de opções que viram pó. Então, para vocês que estão comentando aí, ó, 2 anos sem ver o crescimento, mas teria dado para gerar uma rendinha recorrente. Ricardo, todo mês, quando troca a letra da opção, eu vendo algumas opções pensando no vencimento do mês. Ou melhor, vendo opções de ações que eu possuo. Normalmente torço para não ser exercida. É isso aí, isso é a forma mais segura de fazer o dividendo sintético, mas
você deve operar diferente com opções. Isso que quero aprender com você. Vou trazer alguns insights, ô João. Você, o basicão você já tem. Vou trazer alguns insights aí que talvez complemente um pouco o seu conhecimento, a parte de rolagem, as vendas de put, né, que é interessante, né? A parte de rolagem, né, uma forma também de você administrar as operações, tá? Então, eu vou trazer alguns insights aí. Com certeza vai ajudar. Espero que colabore. E aqui, né? Aí as opções oferecem hedge e proteção. Então, para quem é mais avançado, dá para montar muita trava, dá para travar muita operação, dá para montar muita coisa em paralelo, né? Com as opções. Eu acho uma ferramenta fantástica. Eu acho um universo sensacional. Para mim, foi o universo que me fez crescer profissionalmente, foram as opções, tá? A partir do momento que eu comecei a operar as opções, assim, ó, parece que fez assim, ó, pau na minha cabeça, assim, eu falei, nossa, achei um lugar dentro do mercado financeiro que eu consigo ser consistente. Foi um destrave mental, assim, ó, eu consigo, né, um lugar que eu consigo consistência, que eu, né, seja renda recorrente, seja no day trade, né, o day trade com opções é uma forma muito tranquila de operar também. Então foi uma virada de chave, demorei muito tempo, estudei muitos anos opções, sempre tive muito medo, né? Nossa, morria de medo. Eu falei, nossa, como é que pode vender uma call? Eu tinha um medo, não tinha coragem de vender uma call coberta, morria de medo, achava que tinha algum risco oculto no negócio. Demorei muito tempo para aprender. Aí eu comecei a montar meu portfólio, comecei a estudar outros professores, né? Outras visões de mercado. Aí foi destravando um pouco minha cabeça. E foi o que me virou a chave, assim, opções para mim foi o... Sou muito grato, até dentro da Levante, né? Não tinha nenhum analista que cobria opções dentro da Levante, né? E eu entrei para cobrir, né? Acabei tampando esse buraco na época na Levante, que não tinha ninguém que falava sobre renda recorrente, venda coberta, né? A gente tinha consultoria personalizada lá e não tinha quem ajudava os clientes, investidores a trabalharem com isso. Então, cara, eu sou muito grato ao mercado de derivativos. Eu tenho, né, uma gratidão muito forte, agradeço bastante, né, por ser, né, ter discernimento e ter colocado isso na minha base de conhecimento e dentro do meu trabalho, né? Hoje posso falar que realmente eu ganho grana e parte da minha grana vem, né, do mercado, né? Meu salário depende da minha performance, depende do que eu ensino para os clientes, né? Então, sou um cara que vive, né, mercado financeiro aí absurdamente. E pessoal, o conteúdo de hoje era isso, né? Um conteúdo um pouquinho mais chatinho. Todo mundo ficou aí, ó, 8h30 da noite, né? Todo mundo ficou aí. Fiquei só acompanhando o número de pessoas online comigo, né? Agradeço aí bastante, tá? Se vocês tiverem dúvidas, ó, o Rodrigo mandou uma dúvida aqui. Ricardo, nunca operei nessa mentoria. Você pode me ensinar? Cara, se você nunca operou, fica aí, né? Vamos junto nessa caminhada que você vai aprender algumas coisas. Agora, se você nunca operou nada, Rodrigo, nada, nunca comprou uma ação, né? Pelo que eu entendi aí, nunca operei. Cara, vai com calma, estuda, não tenha pressa, né? Acompanha a gente, que com certeza as coisas vão se encaixar, tá? Mas bastante cuidado. O mercado financeiro, ele é, né, muito bom, mas eu costumo dizer que ele é um detrator patrimonial, tá? Ele pode ser muito perigoso para quem quer construir patrimônio, tá? Porque dá a falsa sensação que é muito fácil, né, construir patrimônio no mercado financeiro, mas está cheio de armadilha. É igual empreender, né? É igual montar minha empresa, né? Parece que é muito fácil. Ah, vou montar uma empresinha aqui, faturar tanto, minha margem de lucro vai ser 200, 300%, eu vou ganhar muita grana, mas no final do dia, né? Às vezes você fecha o dia devendo, tem que trabalhar que nem um louco de fim de semana, vai ser o que mais trabalha na empresa ali e não vai conseguir ter o resultado que você imaginava. Então, o mercado financeiro é um excelente lugar para construir patrimônio, mas ele pode ser um detrator, né? Olha lá, o João Manuel. A Oi é um exemplo do que você falou, é isso aí. Tenho carteira de ações. Ah, então você já está no. Tá avançado. Você vai aprender, Rodrigo. A parte de opções. A parte de opções vai ser lá para o dia. Deixa eu voltar aqui, ó. A parte de opções, ó, vai ser lá nos dias. A partir do dia 13/2, é pegar a parte de opções aí, que se você tem carteira previdenciária, né, que nem você comenta comigo aqui, com certeza você vai entender aí via opções uma forma de gerar
uma renda com a sua carteira de ações, com certeza, vai ter um dia para falar. Eu vou até, quem tiver curiosidade de se aprofundar mais, gente, futrica no meu canal. Meu canal tem um monte de live. Tem uma live de dividendo sintético. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ó. Dividendos sintéticos. Cadê? Aqui, ó, uma live de 1 hora e meia. Essa foi uma das melhores lives que eu fiz sobre esse assunto. Vou deixar o link aqui. Quem tiver curiosidade e tempo para assistir, ó, vou deixar aqui no chat. Aí, para quem está assistindo a gravação, tá, pessoal, da mentoria, é só clicar aí, ó, chama lançamento coberto, o guia definitivo para gerar dividendos sintéticos. Dá uma assistida aí. Essa live ficou realmente muito boa, tá? Eu gosto muito dessa live. Recomendo fortemente que assistam, tá? Para quem quer aprender a gerar dividendo sintético, mas a gente vai passar aqui quando estiver falando de opções lá. Beleza, pessoal? Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, mais nenhum ponto, eu vou encerrando. Por aqui, ó, o João comentando, fiquei quietinho aqui, mas prestando atenção, eu já faço investimentos há anos, mas ainda tenho que aprender muito. É isso aí. Eu acho mó barato isso, ô, João. Eu gosto muito da galera que investe muito mais tempo. Converso com investidores aí que você vai ver a história do cara assim, é animal, assim, por isso que eu falo. Esse é um meio que a gente aprende muito como analista, né? Eu aprendo muito mais, às vezes, do que eu ensino como analista. A Giane, sempre juntos, meu amigo, bom descanso e até amanhã. Obrigado, pessoal, de verdade aí pela confiança. Tamo junto, espero ajudar vocês na jornada de vocês. E amanhã, para quem estiver na sala ao vivo lá, estarei lá de manhã. E para quem, né, aí, quem não está na sala ao vivo, na quinta-feira à noite, mais ou menos por volta desse horário das 7h30, tamo junto aí de novo. Um grande abraço, pessoal, para quem estiver assistindo a gravação aí, dedo no like, deixa aquele comentário para falar aí o que achou desse primeiro dia e vamos em busca aí desse portfólio inteligente, vamos, né, gerar grana, ganhar passivamente, vamos construir uma carteira aí para quem sabe a gente se aposentar, né? Por que não aí ter uma carteira que renda um dividendo aí que a gente tenha a nossa tão sonhada aposentadoria. Um grande abraço, pessoal. Até!